Bem-vindos ao podcast Isso é Coop, temporada O Agronegócio Não Para. Aqui nós vamos colocar o cooperativismo na prática. Eu sou Maicon Souza, professor e assessor de marketing na Sicredi Noroeste São Paulo. Ao meu lado está Jefferson Souza, especialista em agronegócio e assessor de crédito agro na Sicredi Noroeste São Paulo. Bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Maicon. Bem-vindo, pessoal. E aproveitem aí mais um conteúdo aí que vai agregar muito para todos vocês. Com certeza, Jefferson, toda semana teremos um episódio com especialistas trazendo curiosidades e informações sobre o universo do agronegócio. Para acompanhar é bem simples. Você pode acessar de maneira gratuita este conteúdo nas principais plataformas de áudio. E hoje o nosso episódio será sobre a tecnologia no agro. E para poder falar sobre este tema, eu estou com o especialista Carlos Eduardo Lucas. O Carlos Eduardo ele é gestor de recursos humanos, possui MBA em marketing pela FGV e agronegócio pela Exalc. Especialista já há 21 anos no agronegócio, desde a fabricação de equipamentos, distribuição e até ao cliente final. Nos últimos 9 anos, ele atuou no segmento de maquinário agrícola, diretamente com a agricultura de precisão e tecnologia. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado aí, Michael, Jefferson, obrigado pela oportunidade e bem-vindos aí, pessoal. Bom, Carlos, para a gente poder iniciar esse bate-papo e para te explicar um pouquinho hoje nosso podcast, como que ele vai funcionar. Nós temos aí dividido em 3 blocos, certo? E vamos começar agora para poder falar um pouquinho sobre cenário no país. Como que está esse cenário tecnológico agrícola no país? Eu tenho aqui 2 notas, uma da Forbes e o outro da Associação Brasileira do Agronegócio, aqui da nossa região de São José do Rio Preto. Da Forbes, a Forbes afirma, sim, o agro brasileiro é tech, ele é high-tech. Então, o que você comenta sobre esse início de novas tecnologias, esse celeiro que o país se tornou com novas tecnologias, startups e atuando no agronegócio com um número 40% maior que o registrado desde 2019? Eu assino embaixo, Marco. O agro realmente ele é tech. Nós vemos aí nos últimos anos um crescimento muito exponencial das agtechs, que hoje elas estão centralizadas em hubs de inovação e tal. Que elas auxiliam os produtores rurais e demais produtores da cadeia produtiva na tomada de decisão e soluções inovadoras. Então, quando a gente fala de high-tech dentro do agro, realmente para a gente trazer maior produtividade, para aproveitar mais a nossa área de produção, é isso. Assina embaixo. Esse agritech, então, é uma fusão do agronegócio com soluções tecnológicas. É uma simbiose. Exatamente. Sensacional. E sobre esse ponto que a Associação Brasileira do Agronegócio traz, o Brasil hoje é uma grande potência na produção de alimentos, fibras, energia e na geração de difusão de conhecimentos em tecnologia. Qual que é o seu comentário sobre esse cenário? Eu acho que é uma sequência do high-tech agro, né? Hoje o Brasil ele é um líder mundial em produção de alimentos. Então, seguido de Estados Unidos, é sempre uma briga, né? Estados Unidos e Brasil na produção, na dianteira, né? Na vanguarda da produção de alimentos. E hoje, sem dúvida nenhuma, ele é um celeiro do mundo, é ele que alimenta grande parte do mundo e ele também paga o preço por isso. Todos os outros países aí ficam nessa disputa. E ainda que a gente nem utiliza também todo o território, né? Para poder explorar, né? Exatamente. O nosso território hoje ele é muito bem aproveitado, existem ainda muitas daquelas narrativas... Muitas oportunidades, né? E muitas narrativas também com relação à questão do meio ambiente e tal, que todo mundo já sabe sobre isso, mas é um desafio. É um desafio, mas com certeza o Brasil ele é o celeiro do mundo. Quando você fala de Brasil e o mercado americano, a gente também tem um outro polo muito potente que está em expansão e olhando para a gente, principalmente falando de tecnologias no agro, que é a China. Sim. A China ela tem sido muito importante nessa evolução e parcerias com o Brasil. O que você comenta sobre? A China ela é um motor bastante importante da difusão de tecnologias, principalmente com o desenvolvimento delas. Só quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de algum tipo de produto, né? Quando a gente olha no aspecto mais amplo da palavra tecnologia, a tecnologia não está em tecnologia de uma tela,
de um computador. A tecnologia é muito mais abrangente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de boas práticas, de métodos, de sistemas. Então, quando a gente fala de tecnologia, é um simples fato de você apertar um parafuso de forma diferente, você está mudando a tecnologia de aperto de um parafuso. Está mexendo num processo, Está mexendo num processo, justamente. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente volta muito para o high-tech da coisa, de realmente de um piloto automático, de um tablet, de uma TV smart, de um smartphone, e ela é muito mais ampla, essa questão da discussão disso. Até técnicas, por exemplo, de administração tem tecnologia. Então, por isso que é importante a gente abrir e expandir muito esse horizonte com relação à tecnologia. E expandir o horizonte é o propósito hoje desse podcast, desse bate-papo, para poder contribuir com mais informações sobre tecnologias e as possibilidades que essa tecnologia traz dentro do universo do agronegócio. É isso aí. E nós temos também participações importantes sobre as pessoas também perguntam, elas também pesquisam no Google, ou seja, a gente recebeu algumas perguntas e eu quero que você agora possa compartilhar mais informação sobre esse tema. Falando sobre tecnologia em agricultura. Quando você faz uma pesquisa, quando você consulta no Google, existem algumas dúvidas muito importantes e que as pessoas questionam. A primeira delas traz nessa questão da evolução da tecnologia agrícola. Nós sabemos que no mercado consumidor, desde a Revolução Industrial, nós passamos por várias fases. Na agricultura também não foi diferente. E isso, como você bem citou no começo, não quer dizer apenas a questão de você ter um celular, mas e sim de novos processos e novos meios. E essa evolução ela passa aí pela 1.0, 2.0, 3 e hoje nós estamos aí evoluindo para 5. O que você comentaria para a gente sobre? Legal. E vamos explicar um pouquinho, né, o conceito, né? Sim. O que é a 1, para que as pessoas possam, para quem conhece, ter mais informação e para quem não conhece, para saber um pouquinho o que é. Exatamente. Para ver se identifica, né, Jefferson? Com certeza. E é bacana que esse aqui já é o primeiro tema que a gente pode quebrar. Aliás, não é nem o intuito de quebrar, mas é, enfim, de proporcionar para as pessoas pensarem algo ampliado ou expandido sobre esse detalhe. Quando a gente fala da agricultura 1.0, 2.0, 3, 4, 5 e, enfim, o céu é o limite, a gente começa a comentar muito no ponto mais tradicional desse tema, né? Que hoje, em tese, nós estaríamos na fase 4.0. Então, quando a gente fala de agricultura 1.0, a gente estaria falando estou falando no modo tradicional, depois eu vou expandir um pouco mais isso. A gente está falando até a década de 50, mais ou menos, dos anos 50, a gente estaria trabalhando até o infinito da humanidade para trás. A gente estaria falando da agricultura 1.0, que era a utilização de mão de obra mesmo, de trabalhos manuais mesmo e com tração animal. Dos anos 50 até mais ou menos a década de 90, o final dos anos 90, a gente estaria falando da utilização de maquinário agrícola, que é a substituição do tração animal para cavalo vapor, até a década no final dos anos 90 ali, que é a mecanização agrícola propriamente dita. Não estou dizendo só de tratores, estou falando de máquinas, equipamentos, enfim, entenda toda a cadeia produtiva. De 2000 até os anos 2000, né, que é a virada do século ali, até 2010 a gente estaria falando da adoção de tecnologias como piloto automático, automação agrícola, algumas coisas. E de 2010 para frente a gente estaria falando de utilização de dados para tomada de decisão. E a 5.0 é a chegada do 5G, como você tinha colocado, mas também é a adoção dos cérebros virtuais aí, das big techs aí, dos data lakes, ou seja, utilizar informações mais pesadas de uma forma consolidada para tomada de decisão. Tomada de decisão, isso gera até a parte econômica, né? Exato. Dentro de economias nesses processos. Exato. Quando eu digo tomada de decisão, entendam em todos os aspectos. Tudo. Quando a gente está falando de um produtor, vamos falar de uma fazenda, é uma empresa. Então ali ele tem que ver investimentos, ele tem que ver pontos de troca de equipamentos, ele tem que ver melhores sementes, ele tem que ver áreas, ele tem que ver arrendamentos, contratos e tudo mais. Então quando nós falamos de tomada de decisão, não é só do momento de colocar uma semente no solo, mas também da gente tomar decisões econômicas sobre a nossa propriedade, o nosso enfim, o investimento da região que está atuando. Para a gente poder contextualizar um pouquinho desse histórico que você passou,
quando a gente fala sobre tecnologia, a evolução tecnológica no setor da agricultura, que você trouxe esse histórico 1.0, então a gente está classificando esse momento em que se usava muito a força animal, né? O equipamento, o meio animal, cavalos, bois, enfim, para poder fazer o desenvolvimento dessa produção agrícola. Sim. Certo? Então era uma tecnologia que se tinha, que era o meio que os humanos, as pessoas utilizavam. Uhum. Na 2.0 a gente já vem o advento dos primeiros tratores, as máquinas, né? Sim. As máquinas para poder agregar bem esse contexto. Na 3.0 seria a adoção de tecnologias georreferenciadas, que é a adoção de piloto automático. Seria o início da automatização, onde Exato. a gente trabalharia um pouquinho dados. Tem algum exemplo específico, só para que fique, às vezes, para quem ainda não conhece, ter essa informação? Sim, a adoção de piloto automático, mensuração de áreas com georreferenciamento por GPS, os data logs aí, que são os computadores de bordo para monitorar operações, então esse tipo de produto. E quando a gente vai para 4.0? Na 4.0 a gente já começa a trabalhar essas informações que a gente já conseguiu armazenar desde a 3.0. Né? Então, o que são essas informações? É o quanto eu produzi, o quanto choveu, qual a melhor data de produção, qual o melhor híbrido para ser utilizado para plantio. É o mapeamento. É o mapeamento, o entendimento dos dados que você já acumulou. Ou seja, na 3 a gente faz essa coleta de dados por meio dessas tecnologias para a gente poder armazenar e fazer controle da informação. Exato. Na 4, a gente já tem um momento de desenvolver. O que eu vou fazer com esses dados que eu coletei? Seria isso? Exatamente. E aí agora as pessoas têm ouvido muito, tem muito noticiário na Jefferson, o pessoal Sim. comentando sobre essa vinda do 5G no mercado. E o 5G, ele tá, a partir do ano que vem, ele vai se expandir ainda mais para as pessoas. O que você me fala quais são as futuras oportunidades, exemplos que o 5G vem a trazer junto ao mercado? Você Legal. até começou a comentar com a vinda de drones, mas o que mais pode vir? O 5G, basicamente, ele é uma comunicação mais rápida e mais efetiva, né? Então, a internet de quinta geração, ela vem para fazer uma ligação do que acontece no campo com uma Big Data para que você consiga tomar decisões no campo mais acertadas. Então, automaticamente, com a vinda do 5G, você deixaria as máquinas mais inteligentes. Vamos partir do princípio, por exemplo, que você precisa que uma máquina tome uma decisão em campo. Então, a hora que você precisa de uma decisão tomada em campo, você precisa consultar várias bases de dados para munir aquela máquina de informação para que ela tenha uma inteligência artificial. Então, é muito mais fácil você ter um executor no campo e não um pensador e você consultar essa base fora, para que você tenha uma única base e vários executores acessando aquela base de dados, para que ela tome a decisão lá no campo e execute. Eu estou falando isso em milésimos de segundo, essas decisões, porque as máquinas elas andam, elas não estão paradas. E trazendo na prática, você comentou até anteriormente, por exemplo, análise de sementes, esse 5G vai possibilitar análise, por exemplo, de solo, se está muito doenças seco, de solo, de condições climáticas. se eu vou ter que investir numa irrigação mais regular. Então, tudo isso por meio dessa tecnologia que vai possibilitar esse acesso, né? Entenda que o 5G hoje, ele sempre foi até então o limitador para a evolução, por exemplo, da tecnologia e das automações agrícolas em campo, da inteligência artificial em campo. Esse é o grande gargalo da agricultura hoje, é realmente essa comunicação mais efetiva. Se você pegar, por exemplo, a nossa região, que a gente está falando de São José do Rio Preto aqui e arredores, nós temos uma área de cobertura não muito satisfatória com relação a 3G, 4G. A gente está falando de 3G dependendo ainda. da área que você chega, você tem desafios. Exato. Até, pessoal, para que fique claro, quando a gente fala dessa evolução do 5G, nós estamos falando de acesso à internet. Exato. Entendeu? Esse acesso à internet mesmo. Exatamente. E isso é um desafio, como você bem colocou aqui agora, que muitas pessoas realmente encontram. Nós mesmo, se está dirigindo, chega a um certo momento, às vezes numa baixada. Sim. Numa baixada entre
uma distância aí de 2, 3 quilômetros, já não se encontra um sinal adequado. Nem de voz, quiçá de dados. Sim. E no campo essa dificuldade maior ainda, né? Exatamente. E a gente começa isso lá desde o CDMA, Nossa. antigo, lembra? CDMA, para quem não sabe, é o primórdio do celular, dessas telecomunicações Exato. no país e no mundo, né? Então, quer dizer, se você tem pontos dentro do território nacional, municipal, regional, estadual, que você não consiga ter comunicação de voz, significa que nem aquela primeira tecnologia você não tem, né? Então, quem dirá 3G, 4G, até 5G. É o famoso sem sinal. Exato, é o sem sinal, é o celular morto ali, né? Então, a hora que a gente fala justamente dessas evoluções de agricultura 1.0, 2.0, até a gente conversou um pouco antes da gente iniciar aqui, se a gente fosse levar dos primórdios da agricultura no mundo, a gente estaria na 30.0, 30.2.0, alguma coisa nessa linha, de coisa muito antiga. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só no meio tecnológico do ponto de vista de hardware, de software, esse tipo de coisa. A gente está falando de mudanças de comportamento, de processos que ocasionaram. E quando a gente faz uma mudança de 1.0 para 2.0, o que na minha concepção, isso eu estou falando de conceito meu, tá, pessoal? Não estou falando do que a gente... Do que seja uma verdade absoluta. Exatamente. Eu quero provocar em quem está nos ouvindo para dar um Google aí, pesquisar um pouco mais e ser um pouco mais curioso com relação a isso. Então, quando a gente fala de evolução tecnológica, a gente pode considerar, por exemplo, que a gente teve uma evolução tecnológica 6.000 anos atrás, quando a gente teve os primeiros indícios de agricultura no mundo. Sim. Né? Porque a agricultura lá no início da humanidade, ela nem era agricultura. Porque é um exemplo, né? Que é um exemplo de evolução tecnológica. Exato. A gente fala de processo. A máquina de arar, né? Arar a terra. Aquilo nada mais é que uma rodinha que tem uma estrutura, seja de madeira, que foi desenvolvida por aquele agricultor e que tem o objetivo de deixar a terra acolchoada, né, mais macia para receber a semente. Exato. E água, enfim, todos os atributos para poder fazer o plantio. Exatamente. Então, ou seja, a tecnologia, como você bem falou, já é um processo, ela já existe, é um meio para desenvolver e ajudar no dia a dia, né? Ela já existe desde o primórdio. Exato. Se não tivesse... Porque antes de existir, o que é agricultura, na verdade, né, pessoal? A agricultura é um monte de boas práticas para a gente tornar em escala a produção de um tipo de alimento, ou então seja de origem animal, vegetal, enfim, né? E aí também dá para dar um Google até para a gente saber exatamente o símbolo, o significado dessa palavra, mas é basicamente isso. Então, quando a gente volta lá para trás ainda, lá em 6.000 anos atrás, a gente nem falava de agricultura, falava de domesticação de plantas, e a gente já tinha esse indício de domesticação de plantas na América Central, na Ásia. Então a gente já tinha isso lá atrás. E o pessoal fazia isso como? Com as mãos. Então a hora que a gente pega e começa a usar uma foice, já é uma evolução muito significativa na escala disso. Então a hora que a gente começa a falar de uma foice, a gente falou, opa, o cara estava cavucando lá com as mãos para plantar uma batata, um milho, uma planta, uma erva qualquer. E aí ele passou por uma enxada, uma cavadeira. Sim. E aí depois, essa foi uma primeira evolução, por exemplo. Eu tô dando esse exemplo para o nosso ouvinte ele conseguir entender justamente esses degraus, esses divisores de água dentro da agricultura. E depois, na hora que o cara estava trabalhando lá com uma foice já, entra na era, por exemplo, do cobre, Sim. que é uma liga, que é um metal mole, aí depois vem pro aço, pro ferro, depois vem pro aço, e percebem a evolução disso tudo? E olha como essa evolução, ela conversa com todas as realidades. Não é porque eu não estou atuando no campo, não é porque eu não tenho uma vida iniciada no campo, quer dizer que essa evolução tecnológica, ela não pode chegar para nós, porque é como você bem disse, é um processo, são meios que vão ajudar você a desenvolver novas culturas e novas formas de você desenvolver, facilitar o teu dia a dia, ganhar escala, como você citou. Exato. E aí você pega, por exemplo, olhando lá para trás ainda, com relação à evolução da agricultura, você pega o entorno do Rio Nilo, existem indícios lá de sistematização de culturas já, de plantios em alta escala por conta da população,
onde que se plantava trigo, enfim, outras plantas, outras culturas, domesticação de animais e tal, enfim, que transcende até a época faraônica. Percebe? Muito interessante. Entenderam por que eu disse que se a gente fosse pegar a mudança de versões da agricultura, talvez a gente estaria num 2000.0, sei lá. Algo nessa linha. E eu destaco duas situações dessa evolução, que é do que você compartilhou, até Jefferson, se você tiver alguma consideração também. A primeira dela é que essa evolução, nós em 2 anos, nós demos um salto tecnológico nesse processo gigantesco. Nós fomos... A sociedade em si, ela foi muito forçada, ela foi forçada a se desenvolver para se adaptar a novas realidades. E por conta do tamanho dela. Sim. E quando a gente fala do 5.G, você, nessa evolução, nessa nova fase que nós estamos chegando agora, você cita exemplos como drones, análise de solo. Quando a gente fala algum desses termos, parece ser muito algo caro, algo muito distante da realidade das pessoas. Você acha, qual é a sua opinião? Essa evolução, ela é de fácil acesso hoje para todos? Na sua opinião? Trazendo assim, só para contextualizar, trazendo uma questão quando a gente fala, por exemplo, os smartphones. Hoje existem aplicativos N. Muitas pessoas estão adaptando muito o consumo a AliExpress, Shopee e outros canais de compras que vêm da onde, que a gente falou no começo? Da China. Ou seja, que tem um valor com menos agregado, mas que pode possibilitar. Você acha que esses meios podem democratizar, tornar de mais fácil uso para todos? Bom, vamos lá. Primeiro que o conceito de é caro, é acessível, não é, caro e barato, acessível, não acessível, ele é muito relativo. O que eu colocaria para justamente forçar o pensamento nesse tema é de que são necessários. Então, quando a gente fala de um equipamento que é necessário, não importa se ele é caro ou barato. Se eu te for vender um botão de camisa a 10 centavos, você falaria que ele é barato ou é caro? No primeiro momento, barato. Barato. Ok. E se você não tiver nenhuma camisa para substituir o botão? Né? É essa provocação. Você percebe? E é interessante. Você percebe como é que é diferente o contexto dessa questão? Isso que você falou que é necessário, eu acho que gera até aquela questão quando a gente analisa, é aquele momento de parar para olhar aquela tabelinha ou aquele caderno das suas entradas e saídas, do seu lucro, das suas despesas, para poder mensurar o seu resultado. Exatamente. Aí você pega, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho na história de novo, só para a gente dar uma contextualização do porquê é necessário. Hoje, comprar um trator, todo mundo sabe que é importante para você ganhar uma escala maior dentro de uma propriedade. Imaginem em 1890, quando saiu o primeiro trator, a tração a vapor, cavalo a vapor, como se fosse uma locomotiva de trem a vapor, lá em 1890. Acho que ele chamava Best, se não me engano, que era o sobrenome do inventor desse tipo de trator. Vocês acham que em 1890 era barato ou era caro um trator desse, que era a substituição de um cavalo que você põe ele para cruzar com uma égua e sai um potro, e aí você espera um tempo para ele virar um animal pronto para arrasto? Era caro ou era barato? Eu penso provavelmente era caro. Eu penso também. Legal. Eu também acho, porque... Com certeza. Aí, em 1918, apareceu o primeiro trator a gasolina. Na verdade, não era nem gasolina, era a querosene, que era o Waterloo Boy, que foi a John Deere que inclusive fabricou esse trator. Vocês acham que em 1918, estava perto da crise de 29, ali um pouco antes, né? Estamos falando de 10 anos, aí 11 anos antes. Com a economia do jeito que estava, era barato ou era caro? Provavelmente era caro. Caro também. E aí já entra num pouco de controvérsia. Lembra que eu falei que na década de 50 que começou a agricultura 2.0 e antes era 1.0? Sim. O que era marcado pela agricultura 2.0? A inclusão de tratores. De maquinários. Só que os primeiros maquinários aconteceram no século XIX. Percebe sim. Como é que é controverso? Entenda, por isso que eu estou dizendo, eu vou fazendo alguns paralelos com essa relação histórica para a gente realmente começar a entender o
como que as coisas foram acontecendo. Aí eu volto de novo no que é necessário. Quando a gente já estava num patamar muito evoluído com relação à utilização de maquinária agrícola, com máquinas que produziam vários hectares, independente do que ela fazia, se era pulverizador, trator, coletadeira, colhedora, no decorrer dos anos, o que foi necessário? De aproveitamento maior de área. Então foi a inclusão do piloto. A primeira vez que eu vi um piloto automático na minha vida foi em 2004, quando eu trabalhava num grupo de usinas na região de Ribeirão Preto. Vocês acham que naquela época era barato ou era caro um piloto automático? Não, com certeza caro. Era caro. A gente resume. Todas essas questões, a gente, quando vai surgir, quando acontece, ela, infelizmente, ela... Exato. Começa a ser mais cara. Exatamente. E conforme ela ganha escala, ela torna-se barata. E essa escala, eu faço um comentário aqui que é muito interessante, que esse advento da tecnologia, esse acesso a quantidades de... seja por meio dos celulares, mobile, ou mesmo notebooks, ou seja, essa evolução mesmo do acesso da informação da internet, que eu acho que é a informação, ela possibilita com que as pessoas, de repente, então, teriam acesso a escolhas. Você pode escolher algo inicial, intermediário ou algo mais avançado, dependendo da tua realidade. Mas é necessário para você poder ter uma escala e evolução. Exatamente. E quando a gente tem, por exemplo, uma receita que ela não vai mudar muito, a menos que eu ganhe escala, o que eu preciso fazer? Reclassificar toda a minha empresa, reajustar a minha empresa para que sobre dinheiro para que eu consiga fazer investimentos. Isso é investimento. Planejar e investir. Planejar e executar. Exatamente, esse é o ponto. Muita gente hoje, quando a gente está falando dessa era da 4.0, que é a era da informação, muita gente hoje não sabe o que é informação e o que são dados. E muita gente trabalha com dados. Qual que é a diferença de dados e informação? Os dados são dados isolados. A informação são dados concatenados. Então, quando a gente tem essa junção desses dados e a gente tem um indicador, quer dizer que é um termômetro para saber se eu estou indo bem ou estou indo mal em determinado, independente do ponto que eu estou analisando. Ô Carlos, eu quero aproveitar esse exemplo que você tem comentado sobre essa evolução. Aí a gente já está no momento do 3 e 4.0. O 3.0 é onde a gente obtém a informação e o 4.0 onde a gente faz a análise. Para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo, é similar àquele caderninho que eles utilizam, que as pessoas, algumas ainda utilizam ou já utilizou em algum momento, que você tem lá a sua entrada de receitas e despesas. Mas, beleza, eu só ter esse caderninho e não saber o que eu vou fazer ou quais decisões eu vou tomar a longo prazo, que é justamente essa concatenação que você comenta sobre os dados que você tem. Aí você gera informação para você virar em planejamento estratégico. Exato. Seria isso. Exato. Vamos ver esse caderninho. Eu gostei do exemplo. Se a gente pega um caderninho lá da entradas e receitas e despesas que um agricultor está fazendo lá na sua propriedade. O famoso livro caixa. O livro caixa dele. Vamos falar que se ele analisar o mês de fevereiro do ano passado e o mês de fevereiro desse ano, de forma isolada, ele está analisando só o mês de fevereiro. Então, no mês de fevereiro do ano passado, ele gastou R$ 1.500. Nesse mês de fevereiro, ele gastou R$ 1.000. Será que ele gastou realmente menos? Qual foi a entrada no final do ano? A entrada total e a saída total, ou seja, qual foi a receita total no final do ano e a despesa? É um exemplo bem chulo mesmo que eu estou dando, mas é para realmente forçar. Não é um exemplo chulo, não. É um exemplo que tem muitos proprietários que estão no campo, e não só para quem está no campo. Exato. Às vezes, para o seu dia a dia, para quem está na região urbana, ainda usa, porque prefere, ou porque, infelizmente, a tecnologia, como ela evolui, ela também tem o lado que você tem que estar muito atento. Ou as pessoas, por ser novo, algumas pessoas têm medo da tecnologia. A gente já ouviu muito isso. Ah, mas é que eu não conheço, eu tenho medo. Mas por quê? Né? Você, pela falta de informação. Exato. Ou de buscar. E esse exemplo que você trouxe aí, eu não entendo que seja chulo, não. E eu acho que faz muito a realidade dessa evolução desses dados, que é importante analisar. E aí, a hora que a gente leva um exemplo parecido com esse para o agricultor, digamos que um agricultor,
ele plantou soja na propriedade dele lá. Aí no ano passado, ele fez uma estimativa de tirar 50... Estimativa não, na verdade, vamos falar que ele produziu 55 sacas por hectare naquela propriedade dele, em média, de soja. Nesse ano, ele produziu 60 sacas. E ele está analisando somente o resultado final. Aí, a hora que ele vai planejar do ano que vem, ele fala assim, não, eu vou investir naquele híbrido de sementes porque ele me deu 10 sacas a mais de soja por hectare. Essa análise vai muito pela percepção dele, né? Pelo feeling, exato. Aí não analisou mais nenhum tipo de dado. O que é essa evolução do 4.0 e a tecnologia ela permite para que você tenha mais exatidão. Exato. E pode gerar economia, automaticamente se gera economia, aumenta o meu lucro. O que seria mais palatável ele estar utilizando de análise? Olhar se a condição ambiental foi a mesma com relação ao regime de chuva, o tipo do híbrido que ele usou, logicamente, se os tratos culturais que ele deu naquela cultura, quantidade de pulverizações, se teve incidência de praga ou não. Você percebe? Eu tô pegando de várias fontes diferentes, tô canalizando no mesmo período temporal, no mesmo período de tempo do meu tempo ali tô falando de dias mesmo, que eu fiz a plantio, e tô chegando numa conclusão de que foi uma série de fatores que resultaram no sucesso ou no fracasso do meu plantio. Daquele plantio, Exato. daquele planejamento. Agora a gente trazendo... É muito interessante. O episódio de hoje a gente fala sobre tecnologia no agronegócio. Mas e a questão urbana? É possível, o que acho que a tecnologia possibilita, pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho de maneira distante. Eu preciso estar lá no terreno. O que você comenta sobre isso? Muitos dos trabalhos e operações que são feitos, eles precisam ser feitos em loco no campo. Isso é verdade. Só que a pandemia, ela nos ensinou muita coisa interessante com essa questão de distância. Então a gente começou a perceber que a gente pode utilizar profissionais que não precisam nem estar no mesmo estado que a gente para ter algum tipo de contribuição com o meu negócio. Eles podem produzir à distância. Carlos, a gente começou a falar sobre essa evolução do 5.0 e você falou sobre essas oportunidades que essa evolução da tecnologia traz para quem quer atuar no campo. Existe algum curso, alguma formação para que as pessoas possam atuar, possam iniciar, ou seja, ou uma atualização para quem já está no campo, ou quem está no meio urbano, mas quer iniciar fazer um investimento, iniciar suas atividades, porque é possível, eu não preciso ser dono de terra para poder investir no agro. Existem vários cenários hoje que você consegue, assim como você faz um investimento numa instituição financeira, você também consegue desenvolver, ver oportunidades para você investir no agro, né? E então precisa de algum curso, algo para se desenvolver? Na verdade não, esse é um baita de um mito e eu sou a prova disso. Vocês viram na minha formação anterior aí, quando você fez minha apresentação, minha formação primária é recursos humanos. Então, por quê? Que foi interessante. Quando eu recebi a tua formação, eu falei, olha que diferente. Pois é. Aí você falou, chamei o cara errado. E na verdade, nessa época fazia sentido para mim, porque eu trabalhava com desenvolvimento de pessoas em um grupo de usinas na região de Ribeirão Preto, no agro. Então, quer dizer, eu trabalhei com treinamento e desenvolvimento nessa época. Então, isso fez sentido para mim naquela época. E faz sentido até hoje, porque gestão de pessoas vai muito além só de você desenvolver, mas vai de você recrutar bem, de você conversar com as pessoas de um viés diferente. Então, isso fez muito sentido. Então eu digo que eu sou a prova viva que não tem esse mito que precisa ser um agrônomo, precisa ser um engenheiro mecânico. Aliás, como eu disse que o agro hoje é multidisciplinar, você você tem algumas posições que você precisa de uma tecnificação maior e muito mais direcionada. No caso de um agrônomo, por exemplo, de cuidados com uma colheita, com um plantio, é necessário aquilo. Sim. Aí, por exemplo, no ponto de vista mecânico, você precisa ali de ter profissionais de engenharia mecânica, engenharia elétrica para você trabalhar nesse ponto. Só que quando a gente fala de agro, por ser multidisciplinar,
você pode ter um administrador que está trabalhando nisso, você pode ter um contador que está trabalhando nisso, você pode ter um gestor de recursos humanos que está trabalhando nisso. Enfim. Várias profissões, ou seja, a gente pode concluir que não existe um perfil específico, não existe uma formação. O agronegócio é disponível para todos os perfis. Exatamente. Mas existem cursos e coisas que podem apoiar para as pessoas terem informações. Sim, claro. Você tem alguma dica para quem quer iniciar? Mas vamos pegar esse exemplo do maquinário. Existem cursos técnicos para você para fazer a operação dessa máquina, porque hoje em dia a gente vê maquinários aí que a gente pode abrir aspas e fechar aspas aí, que é um trator Nutella, né? Que você vai para o campo para fazer um plantio e volta todo sem uma terrinha, porque é todo climatizado com ar-condicionado e tem um equipamento muito grande disponível. Isso é um outro benefício que o avanço da tecnologia tem. Mas precisa ter alguma coisa, aonde a pessoa pode buscar essas informações técnicas para ela se desenvolver? De forma geral, vamos começar lá da base da pirâmide, que são os operadores de máquinas, tratores e tal, que... Cuidado, hein? Não chame de Nutella não, senão eles vão te pegar na saída. A gente brinca Nutella, eu brinco muito por isso, porque assim, aqueles mais antigos que vão pro campo, quando vem um trator gabinado e não gabinado, exatamente. Gabinado, eles com esse ar-condicionado. Cria essa com toda a licença da piada, cria essa questãozinha. Essa rivalidade. Sim. Hoje, por exemplo... Eu costumo comparar muito máquina agrícola com um piloto de avião hoje. Se você pilotar um Boeing hoje, embora os conceitos da aeronáutica, os conceitos de uma aeronave sejam parecidos, quem pilota um Boeing não pilota um Airbus. Então você precisa de um curso específico para pilotar um Airbus. Então a hora que você pega e vai para o maquinário agrícola, existem cursos onde que você pode procurar não sei se eu posso falar um Senar da vida, onde que você tem, por exemplo... Não, pode e deve compartilhar. Sindicatos também. Sindicatos. Cooperativas regionais que oferecem esses cursos justamente por causa da baixa tecnificação que existe naquela região. E até custo zero também, né? Custo zero também. Alguns são custo zero. Custo zero. É um investimento... Então, eu tenho possibilidade de algo... Tem ambas as possibilidades. Tem de custo zero, tem que você coloca uma quantia simbólica, até para gerar um pouco de comprometimento, porque a gente sabe que às vezes o que vem de graça não tem importância. Sim. Então, tem tudo isso, né? Então, a hora que a gente fala desse tipo de formação, a gente tem algumas formações básicas de tipo, o que é ser um operador de colhedora de cana? O que é ser um operador de trator? O que ele faz? Quais são os conceitos básicos? Quais são os conceitos da operação dele? Quais são as partes daquele equipamento? Como que aquele equipamento colhe uma cana? Como colhe uma soja? O sistema de funcionamento para ele entender o que ele está trabalhando. E aí, quando você vai migrando de uma marca para outra, seja uma marca A, B, C ou D, elas têm particularidades dentro daquela marca. Eu digo desde simbologia de painel até a forma de trabalho. Então, por isso que eu estou comparando justamente com a aeronáutica, com a relação de um Airbus com um Boeing, por exemplo. A mesma coisa é você comparar uma colhedora John Deere, de uma Case, de uma New Holland, e os conceitos da operação de uma colheita é muito similar. Só que a forma de você operar ela é um pouco diferente. Então, é isso. Isso eu estou falando lá na base, né, do pessoal que trabalha no operacional lá em campo mesmo. Então, essa é o primeiro passo, vamos dizer assim, para você conhecer essas máquinas. Outro ponto que não tem custo nenhum, dá um Google. O Google hoje ele dá uma baita de uma ferramenta. O importante é checar várias fontes diferentes. Era isso que eu ia comentar. O Google ele te dá muitas possibilidades. E dá muito lixo também. Mas, exatamente, a gente tem que fazer um filtro gigantesco. Exato. E até aí, de repente, vem a pergunta, né? Mas como eu vou saber se é lixo ou não? Eu penso que boas práticas como buscar referências de alguém que já tenha feito, ou mesmo entrar em contato com a instituição e buscar, se for um ambiente digital,
você tem que verificar a questão, vale a pena o risco? Convergência da mesma informação é um ponto. Justamente, porque assim, às vezes a questão da referência, a gente não pode cair em cilada também, porque existem páginas aí online que o pessoal pega, coloca um monte de print de foi muito bom fazer esse curso, é muito bonitinho, é muito bacana, é muito produtivo e tal, mas são fakes. Então, Pois é. E isso é importante. Mas que tenha quando, esse quando cuidado. eu falo essa questão de funcionamento, por exemplo, você vai no YouTube, por exemplo, e você coloca lá funcionamento de uma coletadeira de grãos. Então você vê 1, 2, 10 vídeos falando sobre aquele tema. E aí você começa a ver, aquela máquina ali, ela colhe o grão desse jeito. Opa, essa aqui também colhe igual. Essa aqui colhe diferente. Qual que é a diferença técnica das duas? O cara mesmo tem esse poder de comparação. E é um negócio gratuito. Justamente. Então, para você entender sobre um tema, um assunto, você não tem que pagar por ele. Você tem que ter um tempo... Buscar a informação e fazer o filtro. Eu estou dizendo do pior dos casos, onde o cara não tem dinheiro para investir, ele não tem condição, mas ele consegue ter acesso à internet. A gente pode falar, praticar o 3.0 e o 4.0. Exato. Eu tenho que pegar os dados e analisar para saber o que eu vou fazer uso. Aí você constrói a sua verdade. Então, a hora que você começa a pesquisar sobre esses temas, você tem um esclarecimento maior sobre ele. A hora que ele vai se posicionar, e outra, eu vou contar uma coisa até um pouco mais avante a isso. Tem muita empresa que trabalha na contratação de uma determinada posição, um operador de máquinas, um motorista de caminhão. O cara às vezes não tem experiência naquilo ali, mas ele tem uma base conceitual que proporciona ele aprender aquilo. E evoluir, né? A própria empresa treina você, porque ela sabe que ela tem máquinas de marca diferente, com conceitos diferentes. E nem sempre precisa ficar preso no famoso QI, né? Quem indica. Exato. É um pouquinho assim, a gente também sair dessa zona de conforto, buscar informação para que a gente possa ter acesso a mais possibilidades. Exato. E aí eu estou dizendo da base da pirâmide. A hora que a gente começa a pensar em formações acadêmicas, a gente tem um monte de cursos de curta duração, de 2 anos, 3 anos, que são cursos, por exemplo, de agricultura de precisão, que a gente encontra isso em FATECs. Se eu não me engano, na FATEC aqui de Fernandópolis, a gente tem aquela me fugiu o nome aqui agora. Pompeia. Legal. Sim. As escolas agrícolas também, né, municipais. As escolas agrícolas. Nós temos escolas aqui fortes, as ETECs, né? Que são gratuitas. Sim. Então, quer dizer, a gente está evoluindo um passo além disso, de forma gratuita, e depois a gente começa nas formações acadêmicas convencionais, que a gente começa a entrar, por exemplo, nos cursos das engenharias. A gente tem engenharias mecânicas, elétricas, a gente tem a engenharia agronômica, enfim. São vários os campos. São vários os campos. A gente pode resumir, então, que, na verdade, o perfil não existe um perfil exato. Precisa ter muita vontade. De aprender, como qualquer coisa. E falta profissional, né? A gente vê falta hoje muito. É uma falta demais. É uma grande oportunidade. Vou dar um exemplo não só para homens, quanto mulheres também, que vêm crescendo nesse mercado isso também, não né? tem distinção. Não tem distinção não nenhuma. Tem distinção, exatamente. Que cria aquele mito que é agro, que é só homem, mas não tem nada a ver. É uma besteira. Eu acho que quem é orientado para isso hoje não merecia nem estar no agro. Porque isso não faz relação nenhuma. Se é homem, mulher, homossexual, isso não tem qualquer tipo de problema com isso. Todo mundo tem a mesma capacidade ali. Sim, a gente está falando de conceito. Até porque hoje você tem uma mulher piloto. Por que você não pode ter uma mulher que opera máquina agrícola? Isso existe. Isso eu vivenciei em campo. E é muito legal. Isso quando você fala sobre essa capacidade, a gente envolve a todos os públicos, né? Exato. Inclusive portadores de PNE, existem possibilidades, porque a gente está falando de tecnologias, de acesso, que possibilitam essas pessoas também ter essa oportunidade, ou seja, é para todos, não existe um perfil específico para você poder atuar com tecnologia no agronegócio. O agro é democrático, ele é inclusivo, não existe, cara, um lugar que... Por que eu estou falando de inclusão? Porque eu estou falando desde um cara que é um portador de necessidades especiais, qualquer tipo de público, independente da orientação. Cara, é para todo mundo. É para todo mundo. E você, pegando um gancho naquilo que você falou, Jefferson, achei bastante interessante que você falou que falta profissional. Na minha última experiência com contratação de pessoas,
eu demorei mais de um mês para contratar uma pessoa para um cargo iniciante na minha equipe na época. Mais de um mês. Por quê? Justamente as pessoas, você percebia que ela não tinha perfil para trabalhar com aquilo. Então, por isso que eu falei, tem que gostar, porque não é um ramo fácil de trabalhar, é um ramo, não é só escritório, igual as pessoas acham. Aliás, pode até ser, mas tem muito disso, de ir a campo. A pessoa não pode ter a preguiça e não pode ter qualquer tipo de receio de sujar a bota no chão. Sim. Entendeu? Era que eu ia comentar contigo, e possibilita você ter mais interações, você tem o ambiente estratégico, aquele ambiente escritório, mas você pode ir a campo literalmente. Exato. Né? Literalmente, E o campo, você consegue... eu acho que a parte mais gostosa do agro é realmente ir a campo. Tem muita gente que fala assim, eu não vou no campo pra não sujar meu tênis. Besteira. Compra uma bota. Cara, compra uma bota, compra uma bota, compra uma galocha se tiver de barro, o que seja. Mas no campo, cara, estão as melhores pessoas que eu já conheci. Que sensacional. Tô falando E com bem relação à índole de pessoas, realmente, no campo tem muita gente legal. Aprende muito. Aprende muito. Você falou muito sobre essa questão da formação, da oportunidade, dessa evolução tecnológica. E para a gente fechar essa situação, você resumiria que a importância da tecnologia, da agricultura, ela vem a encontro desse desenvolvimento e da democratização para acesso das pessoas? Não. Eu acho que a tecnologia do agro, ela vem em relação à necessidade do agro ganhar mais escala e ser mais efetivo nas suas operações. Só com tecnologia a gente consegue isso. E lembrando que o conceito de tecnologia, eu estou falando daquele conceito lá. A gente evoluir os processos, evoluir os equipamentos e não só no digital. Quando a gente está falando de digital, estou falando de digital mesmo, estou falando de hardware, estou falando de software, não é só isso, mas é também. Até a hora que a gente fala de formação, tem muito analista de sistema entrando no agro. E que bom que eles estão entrando no agro agora. Mas você acredita que essa tecnologia ela não ajuda a democratizar o acesso das pessoas, principalmente para as pessoas que nunca tiveram contato com o agro, mas têm interesse? Sim, nesse ponto de democratização, sim, mas não é o principal ponto dela estar inserida no meio. Ela é importante demais para isso acontecer. Para a evolução em grande escala. Evolução em grande escala. Porque hoje, não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, vocês já viram falar de cientista de dados no agro? Hoje está sendo uma demanda fantástica de cientistas de dados. E veja bem, estou falando de cientista de dados mesmo. É um cara que não conhece nada de agro, mas ele conhece de dados, de informações, de números, que ele consegue transgredir os dados em informação. Para quê? Para o agricultor na ponta tomar decisões acertadas sobre o seu negócio. E ter o resultado que ele está esperando, né? Exato. Aí o cientista de dados, ele faz isso, mas antes do cientista de dados tem um outro profissional ali, que é um engenheiro de dados. Você fala sobre o engenheiro de dados, o que ele faz? Ele organiza os dados para o cientista de dados conseguir fazer alguma correlação. Esses dados, e você fala sobre a tecnologia, a evolução da tecnologia com o propósito de ganho de escala, né? A gente pode também considerar que isso tem a ver também com aceleração de processos, no sentido, por exemplo, no meio tradicional, na agricultura, levaria X período para eu poder ter um resultado. Mas com a tecnologia possibilita eu colocar menos X para poder já ter o resultado daquele plantio. E faço um abre aspas, fecha aspas, não correlacionado aos agrotóxicos, né? Que antigamente ele surgiu com o propósito de acelerar algumas culturas, mas hoje em dia existem outros meios de tecnológicos que possibilitam isso, certo? Sim. Eu diria que além disso, Michael, essa tecnologia não é só aceleração. É também, não estou dizendo que não seja, mas que além da aceleração, ela proporciona você usar o componente correto, na dosagem correta, no momento correto. Ou seja, eu estou utilizando melhor os meus recursos. Então, quando você compara, por exemplo, a produção agrícola dos Estados Unidos com o Brasil, mesmo você tendo uma mesma área, lá vai ser maior a produção. Por quê? Eles aproveitam melhor os recursos. E quando eu estou dizendo melhor recurso, estou falando de agrotóxicos, que são os defensivos agrícolas que você acabou de citar, e estou falando de híbridos, que são adequados para aquele ambiente, naquela situação de clima mesmo. Que seriam algumas alternativas. Exatamente. Né? Entendeu? Então você percebe que é você realmente aproveitar. Vou dar um exemplo mais clássico ainda e mais fácil de interpretação para o produtor que está nos ouvindo.
Quando você tinha uma área de 1 hectare e você plantava soja ou cana ou o que quer que seja na mão, usando um trator com uma plantadeira lá, independente da marca de cada um, você tinha uma produção. Quando você começa a usar um piloto automático com correção, por exemplo, RTK, que é um fator de correção que ele proporciona você andar com o trator com variação de 2,5 cm, 1 polegada, você tinha um aproveitamento maior, você tinha mais produtividade, de 5 a 10% na mesma área. Por quê? Porque eu aproveitei mais o meu espaço que eu tinha. Percebe que ele não precisou fazer nenhum investimento em área, mas ele aproveitou melhor a área dele. Quem gerou isso para ele? A tecnologia. Análise desses dados. Exatamente. Que interessante. E aí tem um outro ponto, um detalhe bastante interessante. Vamos falar de tecnologia e agora eu vou sair fora do tech mesmo, lá do hardware, que é o piloto automático com software dentro, e vou para outro tipo de processo. Quando você trabalha com aquele mesmo operador que fez o plantio na mão, ele tinha lá o seu ganho 10% menor do que ele teve usando o piloto automático, que estava conduzindo o trator por ele e trabalhando com maior aproveitamento da área. Vocês concordam com isso, né? Sim. Perfeito. Não, Perfeito. Entendido. Aí o que acontece? Só que esse operador ele tinha vários vícios de operação. Por exemplo, ele trabalhava com o trator muito acelerado, ele não usava o escalonamento correto das marchas do trator e ele gastava mais combustível do que o necessário. A produção, ela foi a mesma porque ele usou o piloto automático lá e aproveitou 10% a mais de área e plantou mais soja naquela área. Certo? Perfeito. Aí vamos falar que você fez um treinamento aí, otimizou o operador, você fez um treinamento de operação dele que ensinou boas práticas de operação daquele mesmo trator naquela situação onde que proporcionou para ele gastar 15, 20% a menos de combustível naquela mesma operação. O que aconteceu com a rentabilidade desse produtor? Foi maior? Foi maior. Porque a commodity, lembra que commodity é o quê? É um preço ditado pelo mercado. Quem dita o preço da soja? Mercado. Ele vai falar para o mercado, fala assim, não, a minha soja ela é mais graúda do que a do meu concorrente aqui, do meu vizinho de cerca. Ele agrega valor e não vai agregar nada. Sim. Essa que é commodity, é o mercado que paga. É por peso, não muda nada. Ele vai falar que ele usou menos defensivo. Nesse momento, nessa soja de mercado, sem considerar que seja um nicho especial, ele vai receber a mesma coisa que o vizinho dele que usou mais defensivo, ou vice-versa, certo? Qual que é a melhor hipótese de rentabilidade do produtor? É reduzir o custo dele. Reduzir o custo. Então, se ele usou uma tecnologia de operação para aquele operador gastar menos, consumir menos combustível, ter menos quebra com aquele trator, no final da linha ele teve mais rentabilidade. No caderninho lá que ele anota, exato, ele vai ter ele um teve retorno. mais receita e menos despesa. Interessante. E é tecnologia. Isso. É tecnologia aplicada no dia a dia do campo. E é esse o nosso principal bate-papo sobre essa questão da tecnologia no agro. Se a gente for expandir, eu acho que você já trouxe bastante informação. E eu, para quem está nos ouvindo, você, Carlos, preparou um materialzinho que vai estar disponível nas descrições para que todo mundo possa ter acesso com algumas dicas, alguma coisa bem interessante para que vocês possam acessar e poder despertar e ir atrás de mais informações sobre o universo da tecnologia do agronegócio. O Sicredi, ele tem como propósito apoiar sempre esse desenvolvimento da economia local. E por isso que o ISO-ECOP, ele existe. E hoje a gente trouxe para poder participar com muitas curiosidades. E para quem investe ou pretende investir também, o Sicredi, como cooperativa, também tem oportunidade, né? Com Jefferson? certeza, Maicon. A gente falou muito sobre esse processo da evolução das máquinas e qual que é essa oportunidade do Sicredi ISO-ECOP para quem quer investir em tecnologia, no caso maquinário. Não, com certeza, Michael. O investimento hoje, como o Carlos citou, né, ele é muito importante. O produtor sempre está tendo uma rentabilidade a mais aí, né? E o Sicredi hoje nós temos o crédito, né, para maquinários agrícolas aí, o financiamento, e temos taxa a partir de R$ 1,39 ao mês, né, para equipamentos novos. Paga até em 60 meses, porém esse pagamento pode ser até anual.
né? Além desse financiamento, temos o seguro também, que é importante para a máquina. Temos o crédito rural também, que abrange aí também para o produtor. Consórcios também, que é uma boa saída. Ou seja, temos também. Oportunidades para todo mundo que quer atuar ou iniciar a atuação no agronegócio. Com certeza, Mike. Temos várias E o Sicredi está localizado onde essas oportunidades? Mike, hoje nós temos agência em Mirassol, em São José do Rio Preto, Catanduva, Novo Horizonte, Tanabi, Palestina e José Bonifácio. E temos aí 51 municípios para a gente estar atendendo e seguindo aí. Como se diz, né? O agro não para. Com certeza. Venha tomar um café conosco em uma dessas agências do Sicredi. Ô Carlos, você estava falando a respeito de uma oportunidade também para quem não tem terra, mas de investimento. Uhum. Qual que seria essa oportunidade para quem gostaria de investir no agronegócio? Sim, igual eu tinha comentado, o agro ele tem muitas opções de investimento, tanto que quem quer entrar como pessoa física nele, como um CLT, por exemplo, mesmo que seja PJ, mas além disso, a gente tem que expandir um pouco sobre isso com mais profundidade até em empresas de capital aberto. Então você consegue hoje, por exemplo, o pessoal que gosta de brincar com bolsa aí, ou então mesmo que não seja brincadeira, né, investindo forte, você tem várias empresas do agro, tanto produtoras ou como cooperativas, ou mesmo como representantes de marcas, dealers, que têm capital aberto em bolsa. Então você consegue fazer esse investimento em bolsas de capitais aí, consegue investir seu dinheiro lá também. Logicamente que é uma aplicação de risco, né? Assim como qualquer outra transação em bolsa, mas é uma opção também. Então a gente está falando aí de pessoas que podem trabalhar como operadores, a gente pode ver pessoas que querem trabalhar com agro como desenvolvedores de soluções, como software, as agtechs, por exemplo, dentro dos hubs de inovação. A gente tem as partes de gestão, de engenharias e tudo mais. E também tem essa posição também de você poder aportar dinheiro, né, em capital, empresas de capital aberto nas bolsas aí. Não necessariamente, então, eu preciso ser dono de terra e eu tenho possibilidades também de desenvolver no campo com investimentos Exatamente. Na bolsa. E isso até acelera esse desenvolvimento e aquece esse mercado Investimento em empresas de capital aberto. Empresas de capital aberto, exatamente. Fazendo essa correção. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio com foco em tecnologia no agro. Eu quero te agradecer, Carlos, por essa participação e por ter contribuído muito conosco hoje. Eu que agradeço, Michael, Jefferson. Acho que esse foi meu primeiro podcast, foi uma baita de uma experiência legal, interessante. Agradeço muito a oportunidade e eu espero estar com vocês novamente aí quando for tiver a oportunidade. Não, com toda certeza. E quem quiser ter mais informações e mais dicas, o Carlos ele preparou um e-book especial que vai estar com um link na descrição desse canal. Então acessem lá, vocês vão ter bastante dicas, informações, inclusive o contato dele para tirar dúvidas para que a gente possa, enfim, contribuir muito para vocês com informação sobre tecnologia no agronegócio. Bem, este foi o nosso Isso é Coop, temporada O Agronegócio Não Para. Acessem o nosso canal no Spotify, procure lá, Isso é Coop Sicredi, siga a nossa página e acompanhe nossos episódios semanais. Até a próxima, né, Jefferson? Até a próxima, pessoal.